Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. A palavra de Deus diz no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor: Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Os irmãos observar no título, o título é que é o chamado de Isaías. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Depois que Deus ele purifica Isaías, a Bíblia vai dizer que Deus ele faz uma pergunta para Isaías, convocando, e essa pergunta ela não foi direta para Isaías. Se os irmãos forem prestar atenção muito bem, essa pergunta Deus ela joga no ar perguntando: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? E a Bíblia vai dizer que Isaías ele se convoca na chamada e na eleição para o ministério do grande Deus, para uma grande obra na face da terra. Irmãos, como é lindo a obra de Deus na vida de um homem, na vida de uma mulher de Deus, como é poderoso, como é maravilhoso aquilo que Deus oferece, que vem do céu, que é a chamada de Deus na vida do homem, na vida da mulher. A chamada de Deus ela é transformadora. A chamada de Deus ela é poderosa e ao mesmo tempo a chamada de Deus ela é desafiadora, porque aqueles que aceitam a proposta de trabalhar para o Evangelho, aleluia, sem causa de ganho, sem interesse próprio, mas sim fazer a vontade do grande Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o dono da igreja, é bem-aventurado. Esse homem ele sofre perseguição, esse homem ele sofre calúnia, esse homem ele sofre, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, todos os tipos de perseguição sobre a vida dele, ministerial, física e espiritual. Mas a Bíblia diz que Deus é por esse homem. A Bíblia fala que Deus ele vela sobre a palavra dele, sobre a promessa para cumprir na vida do servo de Deus, porque Deus ele se compromete com esta pessoa que tem o compromisso na obra de Deus, que tem o compromisso de ser o embaixador do Evangelho na face dessa terra, meus irmãos. Como é poderoso servir esse exército, como é poderoso fazer parte dessa milícia militante do reino dos céus na face desta terra. A igreja não é um órgão, nem uma organização. A igreja, irmão, louvado seja Deus, ela é um exército. Estamos aqui para guerrear na face desta terra, porque a gente estamos em guerra contra as forças do mal, em guerra contra o inferno e seus demônios, em guerra, meus irmãos, contra as maldades que está instaurada neste lugar. Uma certa feita Jesus disse: louvado seja Deus, os discípulos voltaram regozijando, porque os espíritos imundos lhe submetiam. Jesus falou: eu via Satanás cair do céu como um raio. Não se alegrai por isso que os espíritos vos submetem, mas alegrai-vos pelo vosso nome estáis escrito no livro do céu. E a gente vemos, irmãos, que logo após Jesus se exulta, Jesus se alegra e diz: graças te dou, ó Pai, porque ocultaste
essas coisas aos sábios e entendidos da face desta terra e revelastes aos meus pequeninos. Jesus estava ali instruindo os discípulos, dizendo que a salvação seria eterna, e que, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, os dons iriam se cessar. Ali Jesus já estava dizendo, mas logo após, Jesus ele agradece ao Pai das Luzes Todo-Poderoso, ao Santíssimo Deus, dizendo que, agradecendo a Deus pelos mistérios revelados por aqueles que servem a Jesus Cristo, porque a palavra de Deus diz que estes sinais seguirão aos que crêem. Irmãos, todos os dons da Bíblia, todos os dons a qual for otorgado para mim, para você, pelo Espírito Santo de Deus, é fruto da aceitação do Evangelho, é fruto, meus irmãos, da aceitação do poderoso Evangelho nas nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Muitos rejeitam, irmão, a chamada de Deus, vivendo uma vida superficial, vivendo uma vida material, vivendo uma vida terrena. E a Bíblia diz, conformosos e conformosos são os pés daqueles que carregam o Evangelho da paz. O Evangelho, meus irmãos, é o Evangelho que um dia me resgatou, é o Evangelho que um dia te resgatou, e é o mesmo Evangelho que vai resgatar alguém que está perdido neste exato momento. Estamos na face dessa terra, meus irmãos, aleluia, para anunciar a Jesus Cristo vivo, Jesus Cristo ressurreto. A Bíblia fala que foi por isso que se manifestou o Filho de Deus, para desfazer todas as obras do diabo, irmão. Jesus ele veio para desfazer as obras de Satanás. Jesus ele veio para desfazer as obras do mal na face desta terra. E Jesus disse que eu vou para o Pai vos preparar lugar, mas vos não deixarei órfão, eu vos deixarei e enviarei o Espírito Consolador. O Espírito Santo, meu irmão, está sobre mim, está sobre muitos na face dessa terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo sobre nós, o Espírito Santo nos guiando, nos tomando, aleluia, o nosso espírito para Ele. O espírito do homem junto com o Espírito de Deus, irmão, é capaz de fazer muitas coisas, é capaz de fazer coisas extraordinárias, coisas a qual os homens duvidariam, coisas a qual muitos Tomé se levantariam para ver e para observar aquilo que o fruto, aquilo que o poder de Deus está sendo manifesto. Isto é fruto do Evangelho, isso é fruto, irmão, da aceitação e da incorporação na chamada que Deus faz para o homem. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Jesus, certa feita, disse: a seara é muito grande, mas são poucos os ceifeiros. Rogai para o Pai da seara, para que envie mais ceifeiros. Estamos vivendo os últimos dias na face desta terra e tem muitos ceifeiros que já pararam, muitos ceifeiros que já aposentaram, muitos ceifeiros que se deram ao luxo de dizer, aleluia, que já ganharam certas quantidades de alma ou que já fez muito para o Evangelho. Evangelho, meu irmão, não tem aposentadoria. Evangelho não é CLT. Evangelho não é empresa. Evangelho não é causa de ganho. Evangelho, aleluia, é anunciar as boas novas. Evangelho é liberdade aos cativos. Evangelho é poder de Deus na face desta terra, meu irmão. Como a palavra de Deus
ela é bem pura e ela é bem verdadeira. Aleluias, louvado seja Deus. E ela disse: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os tristes. Às vezes você não pode ter nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira série, mas ter o poder de Deus, ele te aperfeiçoa em todas essas fraquezas, meus irmãos, porque o poder de Deus que foi dado para os servos sinceros de Deus na face desta terra é para aquele, é tudo para fazer o trabalho que Jesus deixou nas minhas e nas suas mãos, é para fazer a obra verdadeira do Pai Celestial. Jesus diz: trabalhai enquanto é dia, porque virais à noite, enquanto muitos não podem trabalhar. Então, ou seja, é tempo de pregar, é tempo de anunciar, é tempo ainda de estarmos na posição, de estarmos na brecha, não largar a ferramenta. Vamos ser como Neemias, arma de um lado, ferramenta de trabalho do outro lado, vigilante e sóbrio, porque aquele que há de vir, virá e não tardará. Quando começar a acontecer a palavra de Deus, Jesus dizendo para os seus discípulos: muitas atrocidades nos últimos dias, exultai e olhai para o céu, que essas coisas estão acontecendo, e se alegrai-vos em vosso coração, porque se aproxima o dia da vossa redenção. Mas enquanto este dia ainda não chegou, enquanto a trombeta do Senhor Jesus Cristo ainda não chegou, é tempo de orar, é tempo de jejuar, é tempo de se revestir e é tempo de tomar as ferramentas do Espírito Santo e ser cheio do poder de Deus, pela unção, pela glória, pela majestade, pela maravilha, pela oração, santificação e o jejum. Louvado seja Deus. A gente juntando todas essas coisas, meus irmãos, nós vamos ser um instrumento, nós vamos ser um canal na face desta terra, e nenhum mal vai parar de pé, vai se opor contra mim e contra você. Pode tentar nos parar, mas o duro é recalcitrar contra os aguilhões. Jesus falou para Paulo: duro vai separar a minha obra que eu tenho na sua vida. Louvado seja Deus. Assim vos deixo essa palavra. Fica com todos na paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, e amém.